Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Graças a Deus. Sentem-se por gentileza e, por favor, pegue a sua Bíblia e abra em João 5. E nós vamos ler do 1 ao 15. João 5, do 1 ao 15. Eu leio primeiro e depois vou discorrendo por partes. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque em aramaico que é chamado Betesda, tendo, diga comigo, 5 entradas. Em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca, a sua cama e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca? Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Esse homem desenvolveu ao longo do tempo em que estava aqui um espírito doentio. Ele já era doente do corpo, mas agora ele ficou doente da alma. Você vê um homem doente emocionalmente. As doenças da alma são normalmente mais difíceis de serem tratadas do que a do corpo. Às vezes uma pessoa, por permitir que a alma adoeça, ela acaba ficando doente do corpo também. O corpo começa a adoecer e apresentar sintomas que muitas pessoas fazem exames, procuram a causa, não tem nada, aquilo é totalmente emocional, e sendo emocional, é espiritual. O diabo trabalha para deixar as pessoas perturbadas, abatidas, emocionalmente fracas, carentes, dependentes. Ele quer fazer as pessoas de alguém emocionalmente.
O diabo sabe que se ele trabalhar e conseguir que você se torne emocionalmente decadente, que você decaia emocionalmente, ele sabe que ele vai conseguir um resultado perfeito de destruição. E isso é fato que nós vemos aqui. Esse homem não era apenas doente de corpo, ele era de alma também. Ele não era só um inválido, um paralítico fisicamente. Ele era espiritualmente, ele era emocionalmente. Eu sempre digo que nós temos que cuidar do nosso emocional, e a Bíblia fala para você cuidar do coração. Porque dele depende toda a sua vida, está escrito. E quando você não cuida do coração, do seu emocional, fatalmente você vai adoecer. Porque você vai se envolver com várias coisas, o dia a dia é desgastante, as batalhas são constantes, e nós precisamos aprender a lidar com problemas. E esse homem, eu não creio que ele morreu da noite para o dia. Eu creio que ele, por estar naquela situação física difícil, e talvez não ter obtido o êxito da primeira vez, da segunda, da terceira, não sei, que o anjo agitou as águas, fato é que ele foi, porque ele ficou 38 anos naquela condição. Então, talvez quando ele não teve êxito da primeira, da segunda, da terceira, não sei quantas vezes ali, ele começou a morrer, a se entregar gradativamente, passivamente, até que ele se entregou de vez, e aí chegou essa cifra absurda de 38 anos no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa, deitado na mesma cama. A mesma vida, a mesma coisa, a rotina, o resultado era o mesmo, parou. Ele chegou, por que ele foi para aquele lugar? Porque ele manifestou uma fé, ele acreditou que ali ele seria curado, e seria mesmo. Ali as pessoas eram curadas, não era conversa. Ali as pessoas que manifestavam a fé tinham a vida mudada. E por que a dele não mudou? E ele ficou ali uma vida. Porque se você tem 38, 40 anos, você sabe muito bem o que significa. É muita coisa. É muito tempo jogado fora, perdido. Sabe o que é? 38 anos de vida jogados no lixo, fora, sem resultado, sem evolução, sem mudança, sem nada. Às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, é demais. Ah, não, mas o que aconteceu com esse rapaz? O que acontece com muita gente que a gente encontra está do lado da gente. Tem gente que está do nosso lado, deitado na mesma cama, vivendo as mesmas coisas todo santo dia, falando dos mesmos problemas, lamentando as mesmas coisas, esperando que algo aconteça sem que ele tenha que manifestar uma fé viva, ousada, ativa. Ter uma atitude diferente. Nós temos gente do nosso lado, paralisada, espiritualmente, consequentemente, emocionalmente. Nós temos gente do nosso lado, que se entregou
as situações da vida. Se abateu com isso, se abateu com aquilo. Ele foi se entregando, ó. Muitos não se... A questão não é... Ele não se entrega da noite para o dia, ele vai se entregando aos pouquinhos. Esse é o grande perigo. A pessoa vai se entregando aos pouquinhos. Entrega um pouco hoje, aceita uma coisa hoje, aceita outra amanhã, e vai aceitando, vai se entregando, e vai se submetendo. Gradativamente, passivamente, até que se torna um inerte. Sem evolução nenhuma, a pessoa perde sonhos, perde motivação, não acredita mais. Ele desenvolveu um espírito de autopiedade, de autocomiseração, e aí, eu vejo aqui, receba pena ou receba poder. Jesus tinha poder para ele, mas ele manifestou pena. Ele não pediu poder, ele acabou pedindo pena. Eu mostro. Você quer ser curado? Ah, Senhor, não tem ninguém que me coloque lá. Então você não quer poder, você quer pena. Tem gente que ele não quer poder, ele quer pena. Ele não trabalha para chamar a atenção de Deus, para viver o poder de Deus, mas para atrair a pena. E assim, muitos fazem com as pessoas também. Ele não mostra a força. Ele não chama atenção pela força, mas pela fraqueza. Muitas pessoas não têm chamado a atenção, atraído a nossa atenção pela força que elas manifestam, mas pela fraqueza que estão manifestando, agindo, cedendo. Quantas vezes a gente olha, você aí, sabe? Tem gente que não está atraindo a nossa atenção, porque ela é forte, destemida, mas porque ela é fraca, e se entrega, e se conforma, e se abate. Era para esse homem, após 38 anos nesse estado, responder assim para Jesus? Ah, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque lá. Era para ele gritar, sim, é tudo que eu quero. Ah, Senhor, não tenho quem me coloque lá. Sinto muito, eu não quero poder, eu quero pena. Às vezes a pessoa, ela não está se dando conta que ela não está chamando a atenção de Deus para um milagre. Ela não está mais manifestando a fé para provocar o milagre na vida dela. Mas para que Deus se comova. Quem sabe se eu agir assim, Deus vai ter dó de mim, Deus vai fazer. E Deus não age por dó. Deus age por fé. Deus não agiu por pena aqui. Tanto é que o Senhor não respondeu a ele, não deu moleza, mas foi muito firme. Levanta e anda. Pega a tua cama e levanta. Levanta, pega, levanta e anda. Você não vê o Senhor estimulando, mas o Senhor sendo firme com ele. Porque é a única maneira de nós sermos ajudados, é com Deus sendo firme conosco. Firme. Se Deus
acabar se submetendo, coisa que ele não vai fazer, a um espírito de entrega de cada um, as pessoas não reagem. Tanto é que ele fez a pergunta: você quer ser curado? Ah, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque lá. Rapaz, eu estou te fazendo a pergunta. Você quer ser curado? Você me responde isso. Quantas vezes Deus está fazendo isso, perguntando para a pessoa: você quer uma mudança na tua vida? Ah, Senhor, é muito difícil. Ah, Senhor, eu não aguento mais. Ah, Senhor, você quer viver um milagre na sua vida? Ah, Senhor, o meu limite já foi. Ah, Senhor, você quer um milagre? E a pessoa, ao invés de estar manifestando e agindo com força: Deus, eu creio, e eu vou continuar. A pessoa: ah, Senhor, eu acho que não dá mais. Não dá mais. Gente, às vezes eu fico olhando a capacidade que o ser humano tem de sabotar a própria vida. Quantas vezes eu vejo gente que tem tudo para vencer, que tem tudo para viver uma vida incrível, e sabotam a vida, se envolvendo com coisas insignificantes, se entregando a situações quando poderiam estar reagindo, poderiam estar vivendo coisas incríveis, mas vão se entregando a problemas, a picuinhas, a inhas, vão cedendo a coisas insignificantes. Aí chega um ponto, quantas que são totalmente destruídas, ou perdem anos da vida, como este homem aqui. Ele perdeu 38 anos da vida dele. Isso é muita coisa. É coisa demais que eu não gosto nem de pensar. Se tempo vale mais do que qualquer outra coisa, perder 38 anos da vida é uma coisa irreparável, fora do comum. E ele perdeu. Mas por quê? Olha aqui, ó. Ele foi para lá. Tinha 5 entradas, que eu chamo de 5 oportunidades. Então, cada vez que as águas eram agitadas, ele tinha 5 oportunidades de mudar de vida. Ele não conseguia agarrar uma. Então, falta de oportunidade não era. Tem gente que falta de oportunidade de mudar de vida, não é. O problema é o espírito. É o espírito. Mas, ali ficava inválidos, mancos, cegos, aleijados, de tudo. Só quem era curado ia embora. Quem é que estava lá? Só os que permaneciam na mesma condição. Inclusive ele, num tempo recorde de 38 anos. Aí, o que acontecia? Nitidamente, ele foi sendo contagiado mais pelos que permaneciam naquela condição ruim, do que pelos que venciam. E esse é um outro problema na vida de muita gente. Tem gente que não é contagiada pelos vencedores, pela fé dos fortes. Ele é contagiado sempre, lamentavelmente, pela fraqueza, por aquele... Ele acaba pegando até como um apoio aquele que não vence, para poder justificar a situação dele. E isso é maligno. É diabólico. É um roubo imenso na vida da pessoa. Absurdo. Mas você vê o que vai acontecendo. Se a pessoa não vigiar a mente dela, não vigiar o espírito dela, um problema pode paralisar completamente a vida de uma pessoa. Um problema pode levar uma pessoa à paralisia. Ela fica aleijada espiritualmente. E não vai mais para lugar nenhum, não avança, não vence mais. Quantas pessoas que já venceram
tanto, mas agora não vence mais. Ele teve fé para ir para aquele lugar, mas ele não teve fé para ser curado. Tem gente que tem a fé para vir à igreja, mas não tem a fé para colocar em prática os ensinamentos e ter a vida mudada. Até tem a fé de sair de casa e vir para o templo, de vir para o tanque de Betesda, mas não tem a fé de se lançar nas águas. Tem gente que até hoje não se jogou com tantas oportunidades, porque cada reunião é uma grande oportunidade. Ele não se jogou no tanque. E está se entregando cada vez mais, porque ele quer justificar ou encontrar uma explicação por que não acontece na vida dele. E gente, em nome de Jesus, a explicação é a fé. Ah, mas eu tenho fé. Você tem a fé para vir. E na hora de ir lá e colocar em prática, não de forma legalista ou religiosa, estamos falando de fé, de atitude na vida, de atitude, que muitos não têm. Aí o tempo vai passando, os questionamentos, e vai acontecendo isso aqui, o sujeito vai se entregando. Aí uns se revoltam, ficam amargos, começam, ao invés de se encher do Espírito de Deus, se enchem do Espírito do ódio, da revolta, da inveja, de tudo, menos da fé viva. Aí, dali para diante, é um passo para a destruição. Para uma perda total. Vão ficando adoentados, se entregam ao desânimo, são mais contagiados pelos que estão cedendo ao mesmo Espírito do que por aqueles que estão vencendo, conquistando e avançando. Porque cada pessoa que era curada ali, devia ser uma grande motivação para ele, mas infelizmente, às vezes o que vence não é a grande motivação, é um incômodo. Quando a pessoa não está disposta a dar passos ousados de fé. Aí, o Senhor chega para esse homem e diz: escuta, você quer ser curado? Não dá para acreditar que uma pessoa com quase 40 anos, deitada na mesma cama, no mesmo lugar, inerte, tenha dito isso. Mas ali, a boca fala que o coração está cheio. Aquele era o espírito que estava dentro dele. Um espírito de entrega total. E o Senhor não alimentou aquilo e foi firme com ele. Levanta, foi o que o Senhor falou. Quando ele acabou de falar: ai, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque. Levanta, pega essa cama e anda. Aquela força de Jesus, aquela fé, aquele espírito que ele lançou sobre aquele homem, foi tão forte, tão impactante, que ele se levantou. E olha como são as coisas, hein? Veja bem que coisa impressionante. Ele só via uma saída para ele ser curado. O tanque e alguém pegar e colocar ele lá. O tanque e alguém pegá-lo e colocá-lo lá. Ele não passou pelo tanque, e ele levantou sozinho, não precisou que ninguém, nem sequer levantasse ele, que estava lá, naquela situação atrofiada, não sei nem por quanto, 38 anos no tanque, de vida, a Bíblia não fala aqui. Então, quantos anos esse homem tinha? Já tinha uns 50 anos? Mais de 50 anos? Com quantos anos ele foi para lá? Menino ainda?
Já que a parte da infância, da adolescência, ele ficou lá, e depois a juventude, e foi passando o tempo na mesma condição. Você vê que se o espírito não mudar, os resultados não mudam. E se o sujeito pode ser jovem, pode ser mais velho, se não mudar, o que está dentro da pessoa não vai mudar o que está aqui. Isso é fato. Você veja que tem gente que ele limita tanto Deus. Ele vai limitando a vida dele, ele começa a limitar Deus. Deus é ilimitado, mas por ele se limitar, ele vai limitando a Deus. Porque ele só tem pensamentos limitados. As formas de Deus trabalhar são múltiplas. E você vê que muitas pessoas, hoje elas focam numa única saída para a vida delas, não conseguem ver nenhuma outra, e vão amarrando a vida delas, porque elas não dão liberdade para Deus trabalhar. Elas não dão liberdade para Deus trabalhar. Ele só via aquele meio de mudar de vida, pois ele não precisou de nada daquilo. Você vê como Deus faz diferente quando uma pessoa absorve o Espírito, porque ali ele absorveu o Espírito. E eu creio que é isso que Deus vai trabalhando na vida da gente. Você não pode limitar Deus e nem... não, a saída para a minha vida só vem de cá. Não, a saída da tua vida vem da mão de Deus. Se vem de cá, não sei de onde, vem da mão de Deus. E quando você decide confiar em Deus, você não depende disso ou daquilo, você depende dEle. Você não depende de alguém para te dar alguma coisa, para colocar algo nas tuas mãos. Algo tem que acontecer. Se alguém não fizer isso por mim, ou se não vier daquela direção. Que coisa impressionante. Ele não precisou nem do tanque, nem que alguém sequer o colocasse em pé. Ele se levantou, sozinho, pegou a cama e foi. Para mostrar que nós temos que confiar e depender de Deus, independente de qualquer coisa. E não limitar Deus. Tem gente que tem limitado Deus. Por quê? Porque está deixando a cabeça fechar. A mente vai atrofiando. Tem que renovar a mente continuamente. Você começa a se envolver, você vê que ele se envolveu com aquele mundinho ali, aquilo virou o mundo dele, ele acabou se acostumando. Aí você vai falar, como que alguém se acostuma com coisa ruim? Acostuma? O ser humano pode se adaptar às mais diversas situações. E você vê que a pessoa é capaz de se acostumar com uma coisa ruim. Por não ter força de mudar aquilo, por não ter atitude para mudar. E Deus não espera isso de ninguém, de nenhum de nós. Mas sim um espírito forte, de ação contínua. Pegou a maca, a cama, e foi, mudou de vida. Quando o Senhor lançou o espírito de fé, da fé viva, ele pegou. E aquilo mudou a vida dele. Porque é essa fé que muda a vida da gente. Senão fica assim. Tem fé para ir no tanque, para ir até o tanque, mas não tem fé para entrar no tanque. Tem fé para vir à igreja, mas não tem fé para colocar em prática os ensinamentos e se lançar corajosamente diante dos desafios lá fora. Aí não evolui a vida. Ah, bispo, eu tô chateado. A Bíblia manda você combater, você tem que reagir a todo tipo de sentimento e pensamento negativo. E não ser guiado por eles, porque eles são destruidores. Aí o rapaz, após 38 anos na mesma situação, ele mal deu os primeiros maravilhosos passos da vida dele. Aparece uns religiosos diz a Bíblia, para dizer para ele que ele
não podia carregar a cama dele, porque era sábado. Isso aqui é o que a gente encontra no caminho continuamente. Pessoas que não nos ajudaram em nada, que não têm participação em nada nas nossas vitórias, apontarem o dedo, criticando, julgando, dizendo que você pode, que não pode, que está certo, que está errado. E você tem que ter espírito de reação. Porque muitas pessoas, quando vivem esse tipo de situação, elas desmoronam. Mas isso aqui também pode ser aquele tipo de situação que após você viver um grande milagre, um grande livramento, sabe? Aquelas coisas que vêm, a vida da gente é mudada, nós temos um encontro com Jesus, Jesus muda a nossa vida e de repente, lá vem o capeta com situações para nos distrair. Eu falava de manhã e não posso deixar de falar agora. Eu peguei a revista Cláudia desse mês, que está fazendo 51 anos de revista, e estava folheando, porque lá tinha uma entrevista de uma moça, da mulher de um jogador famoso, que foi pastor, etc. e tal, falando tanta asneira, que se você quiser comprovar, pegue a revista e veja a mediocridade em pessoa, o tamanhozinho da cabeça da pessoa. Uma pessoa que um dia achou, porque nunca conheceu Jesus. Porque se tivesse conhecido Jesus, não falaria as asneiras que está falando ali. E aquilo ali, quando eu li, eu falei, ô Pai, o que vai ter de gente, porque aquilo ali vai de encontro a gente fraca, que está doidinha para pegar um apoio, para poder se entregar a sua carne ao pecado. Porque ela dá o apoio. Então agora, acho que está parece que com 25 anos, uma coisa assim, acha que pode falar e sabe o que está falando e que está correto e vai se arrepender tanto aí para frente. Eu não tenho dúvida. Agora, critica virgindade, deixa claro que se casou virgem porque morava separada, estavam namorando separados, porque se estivesse junto não tinha aguentado, e que um casamento não precisa disso para ser feliz. Quer dizer, o que a Bíblia fala, então é lixo, rasga. Não precisa de jejum, não precisa de oferta, não precisa de dízimo. Postou no seu Facebook uma aberração que está tomando conta do mundo. Essa trilogia dos 50 tons de cinza. Que estão saindo a mulherada desesperada e os homens às escondidas para comprar uma literatura pornográfica com histórias de sadomasoquismo, sadismo, sujeira. E até cristãos estão entrando nessa onda como sendo interessantes, sem nenhum problema, levam essa imundície para dentro de casa. E com isso você pode ter certeza que não há, se os casamentos já estão falindo, a cada dia que passa mais, isso aí só vai ajudar, porque essa história de que apimenta e melhora a qualidade é a maior mentira. Porque aquele tipo, o que é apresentado por essa literatura, são coisas sujas, imundas, que não é para o povo de Deus.
E essa criatura é o livro da vez. Ali ela fala até de coisas que se compram em sex shop. E postou esse livro, que é uma sujeira. Quando uma pessoa lê um livro, ela está lendo, ela está bebendo do espírito daquela pessoa que escreveu. Então os cristãos precisam ter cuidado que o que param para ler e deixam entrar dentro, porque é uma porta para o diabo dominar a vida da pessoa. E o negócio está uma febre. Em 6 semanas vendeu 10 milhões de exemplares. Porque um fala para o outro, Maria vai com as outras, corre, um vai para o outro, pega, e agora a vida da pessoa está mudando. Olha o tamanho do vazio das pessoas para elas se envolverem com tanta sujeira. E uma pessoa que um dia foi um bom exemplo, agora joga tudo no lixo e sai despregando tudo aquilo que um dia da própria boca pregou. E você imagina quantos jovens casais que acreditavam e pegaram até como exemplo. Por isso que eu falo, você tem que estar firmado na palavra, porque muitas pessoas agora que estavam olhando para a direção desse casal, vai ver, mas então tudo que foi me dito era o quê? Gente da cabeça fraca, vai sair se apoiando em tudo isso, para poder se sujar. Mas a Bíblia diz que quem é sujo, suje-se ainda mais. Então isso aqui que ele topou, também pode ser esse tipo de coisa. Que a tua vida mudou, você estava indo maravilhosamente, e agora você topa com uma situação assim, que vem para confundir, para perturbar a cabeça. Mas olha o que ela está falando. Ela está dizendo que ela não acredita que virgindade seja necessário. Ela está dizendo que ofertar não é necessário, que dizimar não é necessário, e eles que já dizimaram tanto, então não precisa. Ela está falando que jejum não é necessário, ela que já foi uma pastora até. Não é necessário. Aí a pessoa para, dá ouvidos àquilo, deixa aquilo entrar no coração, o diabo entra, ele não precisa de uma grande abertura para desgraçar com a vida da pessoa. Ele não precisa, basta uma pequena rachadura que ele faz a festa, o diabo não entra e fica na portinha, ele entra para matar, roubar e destruir. Ninguém tem controle sobre o pecado. A partir do momento que você abre um pouquinho, ele vai alargar até arruinar. Então, muitas pessoas que estavam caminhando numa boa direção, pode topar com situações assim. Com acontecimentos de entrevistas como essas, estúpidas, que não acrescenta nada, não vai acrescentar nada, e ainda vai tirar o que ela recebeu. Está entendendo isso? Vai tirar. Então a nossa atenção tem que ser contínua. E aí alguém pode parar e dizer, bicho, mas tem coisa que parece muito radical. Não é, filho. Preste atenção nisso. A porta que leva ao céu é estreita. Você pode ter certeza absoluta que se quem vai pela porta larga for para o céu, então a Bíblia não fala a verdade. E Deus seria muito injusto se uns se privassem tanto e outros, lá faz o que quer. Mas no final das contas, vai tudo para o mesmo lugar. Mas peraí. Que cristianismo é esse? Não existe cristianismo sem cruz.
Quando um cristianismo é pregado sem cruz, sem sacrifícios, cruz significa o sacrifício, não é o verdadeiro cristianismo, porque o cristianismo, o verdadeiro cristianismo tem cruz, tem sacrifício. Então a gente tem que aprender. Alguns pagam para ver, é uma loucura, porque só tem 2 caminhos, céu e inferno, e cada um deles, quando se entra lá, não sai mais. E a alma nunca morre. E uma pessoa facilitar, levando uma vida de qualquer maneira aqui, e ir parar no inferno, é a maior loucura e destruição. As pessoas se enganam. Eu sou cristão, sou evangélico, mas não saio de boate, eu não saio de balada, eu não parei com a imoralidade, eu não parei com isso, com aquilo, e tudo bem, não precisa disso para ter Deus no coração. A fé sem obras, ela é morta. Ela é morta. Não me venha dizer que uma pessoa está andando com Deus e não cumpre com a palavra dele. Você pode achar que está andando com Deus, mas Deus não está andando com você. Se você não vive o que está escrito. É balela, é conversa. Isso aqui não é a mensagem radical, é a mensagem da verdade. Se alguém crê ou não crê, isso não vai mudar o que está escrito. Se a criatura que um dia subiu num púlpito para defender todas essas causas, hoje descarta e abomina, a loucura é dela. Mas, infelizmente, tem gente que é Maria, vai com as outras, e que topa com um negócio desse e pende para aquela direção que vai ser a ruína da vida. A desgraça da vida. A vida desse rapaz tinha mudado. Mal ele deu os primeiros passos, ele já topou com uma situação para contrariar. Uma situação totalmente sem sentido. E é exatamente assim. Você vence tantas coisas e de repente, se você não vigiar, você cai logo ali na frente com coisas que você encontra no seu caminho. Você não pode carregar essa maca porque é sábado. Aí você abre o leque, isso aqui pode ser muita coisa, e você é que tem que vigiar. Às vezes a vida da pessoa está indo tão bem, o diabo arma um laço tentador ali para ele. Cai, desgraçou. Ele ouve uma coisa, cai. E assim vai, abre. Aqui se pode colocar muita coisa como entendimento que você pode topar e ser roubado. Aí o Senhor veio para ele e disse assim, encontrou com ele depois e disse, olha, você foi curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Eu entendo isso aqui, que eu posso colocar tanto antes do tanque como depois do tanque. Essa colocação de Jesus. Jesus pode estar falando de antes do tanque, que eu creio que ele era muito jovem, que eu coloco como uma possibilidade, não posso afirmar, mas particularmente eu coloco mais dentro do tempo do tanque. Ah, bicho, mas não volte a pecar exatamente, porque a incredulidade é pecado. A Bíblia diz em Apocalipse que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. E ele passou 38 anos da vida dele com fé para estar no tanque, mas não manifestou fé para entrar no tanque. E isso foi incredulidade. E isso é pecado. E esse tipo de espírito, ele derrota a vida da pessoa e leva à estagnação. Então o conselho, não volte ao mesmo espírito. Não volte àquela fé. Não volte para aquela direção, aquele espírito e aquela fé. Não são para você, não funcionam.
Não volta, mas não permita que aquele espírito, que aquela fé volte a entrar em você. Que aquilo é pecado, aquilo está errado, aquilo paralisou a sua vida por 38 anos. Então pode acontecer pior ainda. Se aquilo já foi difícil, você imagina se você voltar ao mesmo espírito. E não é difícil de cada um entender. Deus não nos quer com espírito estagnado, passivo, incrédulo. Porque isso derrota a vida da pessoa. Deus nos quer com espírito firme, forte, vivo, ativo. Porque é esse o espírito que nos levanta e que nos leva a viver as promessas de Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no coração. Liga o seu pensamento no céu, por gentileza. Com a sua mão no coração, liga o seu pensamento no céu. Fala com Deus. Certamente, você tem bem o entendimento. O Senhor te ilumina. Essa mensagem clareia e, creio eu, fortalece o teu espírito. Fala com Deus. Seus ouvidos atentos estão ao clamor que levanto a ti. Minhas palavras não vão se perder. Meu Jesus me leva a vencer, confiarei. Minhas lutas não vão me parar, o pecado não vai me dominar. O teu sangue me lavou e tudo novo se fez. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Tudo novo se fez. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Tudo novo se fez. Certamente não vou. Abre o teu coração para Deus. negar. Seja sincero. Duvidar. Fala com Deus com sinceridade. Para mim, Com sinceridade no teu teu espírito. milagre me alcançará. Tua bondade me seguirá. Confiarei. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu entendo o que tem acontecido comigo. Lutas não vão me parar. Eu entendi a mensagem. O pecado Ela entrou
e tudo novo se fez. Eu decido frutificar. Tudo novo se fez. Eu quero uma vida diferente. Eu sou livre pra glória de Talvez você está há muito tempo já. Você tem a Bíblia, você está na igreja, você foi batizado, você fala de Deus, você tem fé para todas essas coisas, mas não tem fé para viver as promessas, os milagres, o poder de Deus. Eu sou livre. Nós podemos reagir, nós devemos reagir. Eu sou livre pra glória de Olha a pergunta de Jesus: você quer se curar? Você quer uma mudança? Ele não espera que você apresente justificativas. Ele espera que você levante e que você vá, que você haja, que você diga: sim, Senhor, eu quero. Eu creio que o Senhor está falando com muita força. Levante-se, anda. Levante-se. Vamos, levante-se. Tome atitude na tua vida. Para de dizer que não aguenta, que não quer, que o problema é difícil, que não suporta. Deus está dizendo: é passos de fé, é caminhando que a gente vence. Confie em Deus. É passos de fé. Levante, pega essa cama. Você está deitado há tanto tempo e anda. Não é mais para ficar deitado na cama, é para pegar a cama e carregar. Carrega essa cama, saia desse lugar. Deus quer que você saia dessa posição inerte, sem avanços, em nome de Jesus. Comiseração, dos medos, da inércia, da passividade, do conformismo, do comodismo. Eu sou livre da religiosidade, eu sou livre da carnalidade, eu sou livre dessa fraqueza, eu sou livre de tudo que estava me amarrando, eu sou livre do pecado. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu não quero um espírito de pena, eu quero um espírito de poder. Eu quero poder na minha vida, poder para mudar, poder para vencer, poder para avançar, poder para conquistar, poder para viver as promessas. Eu recebo o espírito de poder. Diga isso, eu recebo o espírito de poder. Eu recebo o espírito de poder. Eu sou livre. Eu recebo o espírito de poder. Eu recebo o espírito de poder. Eu sou livre pra glória de Deus. Tudo novo se fez. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Tudo novo se fez. Fala com Deus, Jesus. Eu me encontro agora. Eu quero espírito de poder na minha vida. Eu não vou sair da mesma maneira que eu entrei. A minha vida vai ser diferente daqui em diante. Eu vou frutificar em vitórias, em bênçãos, Pai. Eu vou viver as tuas promessas. Eu não vou mais viver com uma fé paralisada. Senhor, vá passando o teu sangue sobre o teu povo. Liberta de um espírito paralisado, uma fé paralisada. Liberta agora, Senhor. Vai queimando o teu povo do alto da cabeça à planta dos pés.
Vai levantando com força, meu Deus. Senhor, liberta cada um agora. Liberta daquilo que estava escravizando. Liberta da doença da alma, do corpo, do espírito. Liberta do pecado. Liberta da escravidão. Liberta da autopiedade, da autocomiseração. Liberta, meu Deus. Liberta, Senhor. Eu te peço desse espírito inerte, passivo. Liberta, Senhor, dos medos. Liberta, Deus de Israel. Eu te peço, passa do teu sangue sobre cada um agora e levanta com poder. Purifica mentes e corações, Senhor. Ó Deus, faz uma limpeza. Eleva o espírito do teu povo. Renova as forças de cada um. Faz tudo novo agora, Jesus. Fala para Deus, eu quero um espírito novo, Jesus. Eu quero um espírito novo. Eu quero a minha visão ampliada. Eu quero uma vida nova. Eu não aceito viver assim. Eu quero ser um cristão vitorioso. Eu não quero ser uma pessoa, um cristão vazio. Eu quero ser cheio do teu espírito, cheio de poder. Eu quero ser controlado pelo espírito da fé. A fé que me move para vitórias, para avanços. Eu não quero uma fé emocional, religiosa, acomodada. Eu não quero me espelhar naqueles que continuam inválidos ao meu redor, mas aqueles que já venceram, que se arriscaram na fé. E não quero te limitar, enxergando apenas um meio da minha vida mudar. Eu sei que as suas formas são múltiplas. Abençoa minha vida, Jesus. Eu quero uma outra condição espiritual. Fala com força. Eu não sei, essa oração você tem que fazer por você. Senhor, eu quero uma vida diferente, espiritual. Eu quero uma vida diferente, Jesus. Eu quero ser santo. Eu quero um espírito forte. Eu quero viver as suas promessas. Eu não quero lembrar apenas que o Senhor fez. Um dia o Senhor fez isso e aquilo por mim. Eu quero continuar vencendo, e tendo cada vez mais vitórias e testemunhos para contar, em milagres e mais milagres. Eu não quero parar. Eu quero viver cada vez mais o seu poder, meu Pai. E se o Espírito levanta, anda, vamos. O João ainda falava pela manhã, e eu vou repetir a você. Eu sei que Deus quer fazer um rebuliço nesse final de ano. Eu sei que Deus quer fazer um movimento de vitórias e milagres grande nesse final de ano. E Ele está nos impulsionando. Vamos, reaja, se levanta. Eu quero fazer na tua vida. Eu quero. Mas para de permitir, não aceita mais ficar parado, estagnado, porque eu não tenho ninguém que me coloque lá. Eu não tenho esse jeito, então não tem jeito de jeito nenhum. Se não for desse jeito, então não tem jeito. Em nome de Jesus, abençoa a minha vida agora, Senhor. E a partir de hoje, eu tomo posse de um outro espírito, de uma outra condição espiritual. Eu saio daqui para frutificar, para viver um outro resultado, e assim será para a glória do teu nome. Eu determino que assim será, em nome de Jesus. E eu não fico mais nem um dia parado na frente desse tanque. Eu vou seguir diante desse problema, diante dessa situação. Eu não vou mais. Eu vou dar condições para o Senhor agir e operar os milagres que eu tenho buscado. Se até nesse dia você estava limitando a Deus, pensamentos limitados, elimina, se força, briga. Não deixa o diabo aprisionar a tua mente, o teu espírito. Nós somos livres
para viver a glória e o poder de Deus.